Brasil de 2023, um conservador brasileiro não pode repetir o discurso de um conservador brasileiro do século XIX ou de um conservador inglês do século XXI. Fala assim, o respeito pelas instituições. Cara, as instituições no Brasil são revolucionárias. O Estado brasileiro é varguista. O STF, então, não preciso nem falar o que é. Assim, cada instituição tem, em tempos históricos distintos, desde o golpe militar republicano, a sua participação nesse aprofundamento da tradição política autoritária, que é o tema do livro que o Guilherme está escrevendo. Entende? Então é complicado. Então, o discurso conservador no Brasil não pode ser o mesmo do Michael Oakeshott. Fala as instituições. Cara, você tem instituições na Inglaterra formalmente e funcionando sem rupturas, a não ser aquela maluquice do Cromwell lá tentando a república autoritária, durante séculos. Isso quer dizer que a política inglesa foi uma política calma? Não. Os caras saíram na porrada de tempos em tempos. Você vai ver a história da Inglaterra, é uma história de guerras, o tempo inteiro. Né? Mas os ingleses são muito bons em várias coisas, mas numa coisa específica do ponto de vista historiográfico, cara, eles sempre transformam a história de uma maneira positiva. Até as derrotas viram grandes eventos históricos que parece que os caras venceram determinadas batalhas e perderam. Mas a maneira como eles contam essa história é um negócio extraordinário. Então, no caso do Brasil, um conservador que se diz conservador, que está interessado nisso, não pode não saber quem foi Bernardo Pereira Vasconcelos, um dos criadores do Partido Conservador Brasileiro. Não pode não saber que existia uma tradição conservadora. Não pode não ter lido, pelo menos, o livro do João Camilo de Oliveira Torres, Construtores do Império, que ali tem um breve panorama do que foi o partido, a criação do partido, os homens que criaram esse partido e as principais ideias defendidas e quais eram os principais pontos de divergência com os liberais. É preciso entender isso. Aqui no Brasil, obviamente, em qualquer lugar do mundo, você tem os conservadores que estudam, que têm um certo conhecimento, que pode ser básico, e, portanto, estão tecnicamente qualificados para se qualificarem como conservadores, porque sabem o que é, e também podem dizer se você é ou não conservador de acordo com aquilo que você pensa. Esse é um lado. Por outro lado, você tem muita gente que nunca leu um livro, que nunca vai ler um livro, mas que, por aquilo que acredita e pela própria vida, ela pode ser qualificada como uma conservadora. Pode, às vezes, não do ponto de vista político, mas de uma certa disposição conservadora, sim. Agora, se você está nessa luta, está em rede social, que hoje é a grande arena pública de discussão, se dizendo conservador, citando autores estrangeiros e não sabe a nossa história, aí é complicado. Às vezes eu respondo uma pergunta eu recebo perguntas no Instagram nesse sentido. Cara, esse termo conservador é muito ruim. Por que você não abandona esse termo e usa outro? Eu falei, cara, se eu sou conservador e abandonar o termo, aí ferrou, né? Aí não existe mais Saquarema anarquista. Eu acho que o conservador brasileiro no século XXI, ele tem que ter uma costela anarquista e um coração monarquista. Porque assim, você não pode elogiar as instituições revolucionárias. Não dá. Posso falar uma coisa? Posso, Guilherme? Não, uma provocação, assim, até com a nossa audiência, né? Se eu pergunto, quem foi Almirante Barroso? Almirante Barroso. E é uma provocação que chega na nossa audiência, que talvez a audiência em si não represente isso, mas sabemos, enquanto nível de consciência, que o Exército é muitas vezes um espaço de socorro. Mas se nós perguntássemos para as pessoas na rua que esperam algo do Exército, quem foi o Almirante Barroso, que é um dos principais militares da nossa história, Batalha do Riachuelo, herói da pátria, uma biografia maravilhosa, contra tudo e contra todos o Brasil venceu em Riachuelo. História linda, 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 de triunfo militar, daria um ótimo filme. Não temos esse filme. Então, muitas vezes, há esse desconhecimento no mesmo espaço onde há socorro. Então, há um nível de imprevisibilidade que ele é alarmante. Num outro aspecto também, gosto muito de provocar nesse sentido. Qual foi o primeiro romancista brasileiro? Você sabe?
Não? Teixeira e Souza. Um homem descendente de escravos, negro, com uma biografia maravilhosa. Superação de lutos, dilemas, um triunfo, uma personalidade fascinante. Teixeira e Souza. Vocês não aprenderam nem na escola. Vejam, vocês não têm culpa. A audiência não tem culpa. Estamos falando de um Brasil que hoje muitos querem resgatar essas grandes personalidades de homens e mulheres negras que compuseram, e de fato compuseram, está aí Rebouças, Paula Brito, Teixeira e Souza, para sublinhar o que eu estou colocando. Mas Teixeira e Souza segue sendo um desconhecido. O Filho do Pescador, o nosso primeiro romance. Primeiro romance. Um homem com testemunho de vida maravilhoso. Ainda, somos um país que tem André Rebouças. André Rebouças, no Brasil... Aí, ó, chegando... É isso. A carninha, velho. É isso. Aqui é isso. Então, é isso. Pega e passa. É o famoso pega e passa. Pega aí, Caio. Pega o prato, meu velho. Pega o prato aqui da mão do convidado. É isso. É isso. A carne de soja? Não, e aí que eu mencionar na seguinte questão, a partir... Já vou aqui, ó. Já aqui, ó. Aí, assim, ó, a partir de André Rebouças. André Rebouças, assim como o pai, era conselheiro de Dom Pedro II. Foi para os Estados Unidos e lá não foi recebido em uma série de hotéis. No Brasil, conselheiro do imperador. E tem uma passagem muito bonita no Diário de Rebouças, que ele, sem ter a constituição física necessária, ele quis ser um voluntário da pátria e lutar na Guerra do Paraguai. Ele quis. E aí ele foi contar para Dom Pedro II, né, que tinha se feito voluntário. E aí ele chega em São Cristóvão e Dom Pedro II estava recebendo senhoras. Porque muitos acham que político popular na história brasileira é algo que começou com Getúlio Vargas. É novidade. E não, Dom Pedro II ele recebia em São Cristóvão, ou seja, na própria casa do imperador, onde foi, inclusive, instituído o museu que foi incinerado. Já foi o nosso... Também entra num outro aspecto, né? No nosso país, nosso principal museu foi incinerado. Isso é simbólico. Bem, mas volto ao Rebouças. Então, o Rebouças foi a São Cristóvão, chega naquele encontro e o imperador olha para o Rebouças. Isso o Rebouças colocou no sudiário. E diz, né? Diga. Porque está me atrapalhando aqui, né? Estou recebendo as pessoas aqui. Diga, Rebouças, diga. E ele diz, olha, sou voluntário da pátria. E aí o Dom Pedro II responde em tom de brincadeira, daí, por que já não está no Paraguai? Maravilhoso. Aí você pensa, nossa, dependendo de quem está ouvindo, não, mas o Dom Pedro II estava ali confortavelmente mandando ir para o Paraguai, esquecem que ele foi o voluntário da pátria número 1 e que foi até Uruguaiana. Até Uruguaiana que tinha sido ocupada pelos paraguaios. Ele foi para a trincheira. Ou seja, peraí, o Brasil não é essa betia feia, né? Vamos embelezar o Brasil. Eu estou aqui para isso, entendeu? Sim. Aliás, outro personagem que eu lembrei aqui, histórico grandioso, fundamental na economia do século XIX, Barão de Guaraciaba. Um barão negro, numa época que formalmente havia uma escravidão. Ele era um barão negro, com título concedido pela princesa Isabel, e foi um dos homens mais ricos do Brasil, grande empreendedor, tinha não só fazendas, mas indústria e tudo mais. Nós conhecemos, talvez a maioria, ou muitos de nós conhecem, a gente sabe quem foi o Barão de Mauá, o Visconde de Mauá, mas o Barão de Guaraciaba é uma figura histórica desconhecida para todo mundo. Quando a gente viu qualquer organização dessa comercial, industrial, fazendo qualquer referência, não sei nem se fizeram o Mauá, mas o Mauá seria mais óbvio, mas o Barão de Guaraciaba, não.